Então, bom dia, gente. Hoje, 2 de novembro, né, Dia dos Finados, e, tem sido uma série, né, de abertura energética de campo com essa energia que iniciou no dia 31 de outubro, né, no Dia das Bruxas. Ontem, Dia de Todos os Santos, porém também dia da lua nova em Escorpião, e hoje, Dia de Finados, aonde o véu entre os mundos está mais tênue, né. Então, toda a conexão que a gente faz, com o outro lado, né, ela tá mais presente, tá mais aqui com a gente, né. Então, quem for, né, fazer algum tipo de homenagem, é bom ter certas orientações, né, por conta da energia que tá aí, e ao mesmo tempo hoje aqui a ideia é que a gente possa estar fazendo um movimento de alma, um movimento sistêmico de alma, né, para estar honrando esses entes, né, que vieram antes da gente e também essa sabedoria que vem desde muito tempo, muito antiga, né. Então, essa data ela tem, alguns significados diferentes para alguns, né, cada um vê essa data de uma forma diferente, assim como experiencia e experimenta cada situação de uma forma diferente, né. Então hoje, para que esses movimentos de alma, né, sejam direcionados à nossa ancestralidade, a gente vai aproveitar também essa alunação em Escorpião, que nos pede desapego, né. E aí eu estava lendo algum alguns materiais antes de iniciar aqui e me chamou muito a atenção, né, porque o que que acontece? Os nossos ancestrais viveram em épocas diferentes da gente, porém, cada um também lidava ou lidou da forma que melhor sabia com as suas questões, né. Então, quando a gente está num movimento travado, devagar, resistindo à mudança, resistindo à própria evolução do fluxo, né, natural das coisas, a gente pode estar sim, apegado a algum padrão ancestral, a alguma memória, registro ancestral, da dificuldade que eles tiveram lá atrás, né. Então, hoje é um momento da gente se conectar e pedir, né, pedir que a gente possa ser liberado desse movimento. Claro que depende muito da gente também poder soltar muito das memórias e das raízes que nos trouxeram até aqui, né, e que muito do que não acontece é porque a gente está apegado nesse movimento, honrando eles, e que existem outras formas da gente honrar eles também, né. A gente pode a gente pode honrar eles de uma forma boa, bonita, né. É que nem as questões que se apresentam e se repetem por causa das lições que a gente ainda não aprendeu. Então, para que a gente inicie aqui, o movimento sistêmico, eu quero antes trazer para o campo algumas perguntas para ficar no campo reverberando em nós, em vocês, né, e que podem ser trabalhadas, né, no campo, no movimento com os bonecos daqui a pouquinho. Então, se questionem vocês agora, quais são as pendências emocionais, pendências materiais, pendências. Quais são as pendências
que existem ainda na vida de vocês, que vocês julgam que não estão resolvidas, ou bem resolvidas, ou finalizadas, sabe aquela coisa de realmente virar a página? Quais são as questões que vocês julgam que ainda está pendente, né? Porque muito dessa carga, provavelmente, ela não está só com, não é só de vocês. E é isso que a gente trabalha nos movimentos sistêmicos de constelação, né? Sistêmica, olhando para essa parte energética, olhando para essa parte espiritual também, que é tão importante, né? Porque uma coisa não exclui a outra. O campo sistêmico familiar é uma estrutura, assim como o campo sistêmico empresarial é outra estrutura, assim como o campo sistêmico espiritual é muito maior, porque contém todas elas. Então, cada campo sistêmico é o quê? É um campo de um sistema, onde existe uma estrutura, e cada estrutura existe uma linguagem da estrutura, né? Da forma como a gente imagina. Então, cada um tem uma leitura de uma estrutura, de um padrão, por exemplo, né? Então, quando a gente trabalha a nível emocional, a gente está trazendo para o campo a estrutura que para nós é. E quando a gente deixa fluir no campo, ele mostra como seria, porque existe a nossa visão e existe a visão daquilo que é. Então, para mim, é assim, né? Sabe aquela coisa que não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Por quê? Porque o meu falar, o que eu acredito, pode ter uma estrutura. E como isso se mostra de verdade, energeticamente, invisivelmente, no campo, é outra. E aí a gente precisa olhar e mexer. Então, a vida acontece nos entres, entre eu estar vivendo aqui e dando conta das coisas que foram, que poderiam ter sido, mas não foram, mas e qual é a minha escolha? Então, a vida acontece nos entres, não é no final da jornada, é durante a jornada, nas percepções, naquilo que eu estou disposta a, a abrir mão para a vida, né? E a vida é viver. Uns dizem a gente está aqui para ser feliz, e felicidade é uma ação, não é simplesmente um estado estático. Felicidade é o movimento de estar na vida, lidando com todos os altos e baixos, né? E essa coisa toda de controlar as nossas emoções fez com que a gente não soubesse regular as nossas emoções, porque a gente não controla a emoção. Que a gente pode começar a entender, a ter autocontrole é sobre as nossas ações e sobre os nossos pensamentos. A emoção, ela é como um evento da natureza. Alguém evita um evento da natureza? Não, ninguém evita. O homem não evita. A tecnologia não evita. A gente vê. Então, a própria natureza, ela corresponde às nossas iniciativas emocionais e energéticas. Para quê? Porque a gente está aqui para aprender sobre isso. Então, o que vocês julgam estar pendentes ainda na vida de vocês? E aí vai vir algo, vai vir uma situação, né? Ali existe um aprendizado, ali existe uma cura emocional, ali existe um movimento de desapego para com aquilo, para que a mudança, para que algo realmente se transforme. Nada é jogado fora, nada é se livrar de tal coisa, né? A dor por si só, ela tem um propósito, e é através dela que a gente realmente faz as mudanças, transformações e aprende as lições. Se não fosse pela dor, talvez a gente estaria do mesmo jeito que há muito tempo atrás.
Então, a escola aqui que nós estamos, o planeta Terra, é uma escola para aprender a lidar com as nossas emoções. Então, nós aqui temos pendências emocionais. Muitas delas podem estar carregando cargas desses ancestrais. Eles também eram como nós, com dúvidas, com questões, com situações, com achar que está fazendo certo. Então, quem somos nós, né, na fila do pão, para julgar que o que eles fizeram ou não era certo ou errado, devido ainda a todo o contexto de vida da época em que eles estavam vivendo, tá? Então, quais são as pendências que eu ainda tenho e o que talvez eles também deixaram de pendências em relação a isso, que pode ser no relacionamento amoroso, que pode ser no relacionamento familiar, que pode ser no relacionamento com a profissão, com a carreira, que pode ser em relação a como lidar com o dinheiro, lembrando que a ancestralidade feminina, há pouco tempo, a nossa história, ela é muito recente sobre lidar com o próprio dinheiro, ter um CPF, ter a liberdade de voto, de voz, de expressão, e isso ainda, na prática, está remando, né? Então, sim, é avaliar o que ocorreu e o que pode ser feito hoje de mudança. Colocar o adulto para trabalhar, né? O que de valioso eu adquiri dessa família? O que de valioso eu adquiri da minha família? Os valores que de valor eu adquiri desses ancestrais. Avalia, avalia coisas que para ti são importantes hoje e que de alguma forma vieram deles. Se tu lançar essa pergunta, ela vai vir, né, no tempo certo. Qual a melhor maneira de usar essas qualidades? Eu uso essas qualidades, eu utilizo na prática essas qualidades. As pendências, né, que eu julgo serem negativas do passado. Qual seria a melhor maneira de curar esse ciclo? É sobre isso que a gente vai estar fazendo esse movimento hoje, tá? Então, fez sentido que eu falei para vocês? Conseguiram trazer alguma memória, alguma coisa? Me veio a palavra prosperidade, daí eu questionei se era só de dinheiro, não, é prosperidade geral, assim, na fluxo Uhum. da vida, né? Porque a prosperidade, ela não é dinheiro. Dinheiro tem uma energia própria, né? Prosperidade é a tua vida rodando, tu te sentindo bem, buscando essa qualidade de vida, sabendo que o mundo que a gente está não é perfeito, que as coisas não vão ser perfeitas, mas que a gente aprenda a lidar com isso. A prosperidade por si só é um fluxo, sabendo do ciclo natural, né? Da própria natureza, que é início, meio e fim, ou nascimento, crescimento, desenvolvimento, né? A própria caída para o envelhecimento e morte. E isso eu não estou falando só da vida como seres humanos, mas todo um processo, né? Que existe de iniciar, de nascer, de se desenvolver, de crescer. Eu estou disposta a crescer, eu estou disposta a mudar, né? Prosperidade, ela significa movimento, mudança, o quanto eu estou disposto a crescer. Se a gente for olhar a planta que nasce, cresce,
ela vai perdendo as folhas, as flores vão morrendo, ela, por um período, ela permanece ali quietinha, às vezes a gente acha que morreu, e aí depois ela retorna no ciclo de novo. E isso é a natureza dos ciclos. E fomos criadas a achar que tudo sempre tinha que estar produzindo, que tudo sempre tinha que trazer um resultado, que tudo sempre tinha que estar no topo, e ser feliz, sempre. Isso não é possível, isso é uma ilusão e um engano do próprio sistema que a gente está inserido hoje. Que nas lives anteriores que eu fiz, que está aí no YouTube, eu falo sobre o equilíbrio desse hemisfério lunar, que é o hemisfério feminino, né? Que é trazer de volta os recursos e poderes intuitivos, né? Emocionais, espirituais, que vem da criatividade, todo esse lado. Então, a gente se machucou muito, se negligenciou muito, querendo só estar inserida nesse contexto solar, né? Que pela linguagem astrológica é só iluminação. Todo mundo quer se iluminar, todo mundo quer ser iluminado. Como eu digo, todo mundo quer sentar na nuvem, na posição de lótus como um Buda e se iluminar. Só que Buda teve que correr muito atrás das suas sombras, olhar para suas questões e transcender elas. Ele não excluiu a sombra, a dor. A dor continua existindo. A sombra foi transformada. Porque a gente sabe que no mundo que a gente está é assim. Mas a forma que eu escolho ver. Como é a forma que eu escolho ver, né? Tá? Então, trouxeram questões. O que vocês sentem ainda que está pendente? E tão apegadas, né? Ontem a gente fez o ritual de lua nova, também trabalhando essa questão, né, do desapego. Quais são os meus padrões que eu preciso soltar, desapegar? O dia de finados, dia dos nossos queridos ancestrais, dia de Los Muertos, enfim. Isso é comemorado, é uma data comemorada mundialmente, né, de formas diferentes, é claro. Porque existe aí um poder nesses dias que iniciaram no dia 31 de outubro. Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos iniciar os movimentos. Deixa eu baixar aqui e tirar o filtro para que vocês enxerguem. Cadê? Deixa eu tirar o meu chimarrão daqui. Então, respira fundo. E vamos se conectar com o emaranhado, né? Olhem para o emaranhado na frente de vocês, nesse momento. Esse emaranhado, ele contém as pendências, os apegos, as aversões, aproveitando esse movimento de alunação em Escorpião, para a gente limpar.
a gente olhar com amor, com muito respeito à ancestralidade que está em nós, que vive em nós, né. Lembrando que apego e aversão, apego é aquilo que eu quero ficar, que é meu. Aversão é o oposto, aversão é aquilo que eu quero me livrar. Então, esses 2 eles estão em lados opostos de uma mesma linha. Qual é a luz disso? Olha, olha para esse emaranhado que contém todos os teus apegos, todos os apegos que vieram com deles também. Vai crescendo, vai colocando ali. Só põe no teu campo, aqui está o campo dos apegos, das aversões, daquilo que eu tenho pavor, daquilo que eu quero me livrar. Porque assim como aquilo que eu também não consigo transformar, eu também, de alguma forma, estou tentando me livrar. E como eu falei, na natureza, nada se exclui. Por que que algum ancestral ou algum comportamento haveria de ser assim? Isso vai para o nosso inconsciente, que ele é vivo, que está lá, tudo está vivo lá. E aí te imagina, né, na frente desse emaranhado, e se coloca em posição de reverência, dizendo: "Eu sinto muito, eu julguei cada um de vocês, julguei pai, julguei mãe, e tudo que vieram deles, coloquei num lugar de errado, de ruim, e assim, colocando eles nesse lugar, eu também acabei colocando todos vocês, ancestrais, nesse lugar também, me dando conta agora de que eu me incluo nisso, do quanto me coloquei no lugar de errado, no lugar de ruim, no lugar de culpada, me sentindo injustiçada muitas vezes, mas ao mesmo tempo, o que que eu tenho feito com vocês até hoje? Querendo me livrar de certas coisas minhas, não gostando de mim, me autodepreciando, me sentindo renegada, rejeitada, abandonada. E o que eu tenho feito comigo e com vocês, abandonando, rejeitando, excluindo a sabedoria que vem dessa história, desse aprendizado. Respira. Faz sentido isso que eu tô falando? Aí me veio uma frase, assim, que a morte faz parte da vida. Aí vocês podem dizer vida, morte, vida. É tudo uma coisa só. Vida, morte, vida. A gente renasce a partir da morte. Sem a morte não há renascimento. Como que eu vou mudar, me transformar, se eu não aceito morrer? Se eu não aceito morrer para aquela versão, se eu não aceito morrer para aquele pensamento, para aquele sentimento, para aquele comportamento que me leva a estar hoje na vida que eu estou. Então, nesse momento,
reverencia a morte. Dê lugar para ela. Deixa eu ver um boneco aqui. A morte, ela é feminina também. Porque só o feminino, só uma fêmea, só uma mulher inicia, é um portal da vida. E finaliza, é um portal da morte. Então a morte, olhando para esses apegos e aversões, assim como vocês estão olhando. E a morte, ela é a transformação. Quem já jogou tarô, quem já viu o baralho, os arcanos do tarô, sabe que a carta da morte, ela não é sobre a morte física. Também pode ser, mas muito mais ela trata de uma morte simbólica. E quantas vezes nós morremos em vida para que a gente se transforme, para que a gente renasça, para que a gente mude e se transforme para uma nova versão. Então, para que eu consiga me transformar, para que eu consiga entrar nesse fluxo de mudança, eu quero mudar, mas eu me sinto estagnada. Apego. Apego a quê? Apego a algum padrão. E muitas vezes esse padrão está sendo carregado por todos aqueles que vieram antes da gente. Então vocês aí olhando, vocês dentro desse campo, olhando para o apego e para a aversão, para a morte, para a muerte, que é uma dimensão, que é uma figura arquetípica que tanto traz medo e ao mesmo tempo traz tanta paz. Quem já fez dinâmicas sobre a morte, sobre, né, finalizar processo, sabe quanta paz ela nos proporciona. E a gente tem tanto medo. O quanto vocês estão dispostos a abrir mão daquilo que vocês estão segurando para se tornar quem vocês são, porque muito do que nós somos hoje, muito daquilo que a gente tem convicção, acredita, as crenças, os paradigmas, eles não são nossos, eles foram colocados como programas na nossa mente, na nossa, né, através da vida, da família, da escola, dos sistemas, né, de pessoas adultas que estavam na nossa vida quando crianças, e criança só absorve. Então a gente ainda está muito em programas dos quais nos colocaram, e o despertar que a gente fala tanto, desperta para a vida que tu veio viver. Tem a ver com aquilo que tu veio ser, aquilo que tu é. Quanto vocês estão dispostos? Quem aqui está sentindo desconforto? E quem está disposta a entregar o que foi, o que não se muda, o que foi o passado não se muda. Quem aqui está disposta a fazer esse movimento de entrega com todo o respeito a toda a ancestralidade, de que isso possa fazer realmente uma transformação profunda na vida. 1, 2, 3. Reverencia esse movimento, colocando o queixo no peito. Entrega. Imagina um vento, imagina uma água que lava,
que sopra da cabeça aos pés, as mãos, as palmas para cima, entreguem, entreguem. Mesmo que vocês não tenham consciência, ou quem está racionalizando o trabalho da constelação não é racional, mas só pensa, eu entrego tudo aquilo, de alguma forma, não está mais a serviço do amor e da luz da minha evolução. Eu entrego a la muerte, eu entrego tudo aquilo que não é meu, que não me pertence, que de alguma forma eu tenha me apegado, segurado, seja por voto, compromisso, promessa, juramento. Eu entrego, imagina, sente a palma das mãos liberando, sente a cabeça ficando mais leve, sente os pés aterrados na terra nesse movimento. Vida, morte, vida. Por que que isso é vida, morte, vida? A gente está em vida, fazendo um movimento de corte, liberação, transmutação, transformação, transfiguração. Trans significa mudança, forma, transformar a ação, transformar a forma do meu movimento. A vida não acontece na estagnação. Respira aonde existe a vida. Vida, morte, vida. Quando retorna, quando eu libero, vai haver um movimento de transformação, de liberação. Quando eu agradeço a vida tal qual ela é, quando eu aceito o que é, eu posso mudar. Eu posso me transformar. Entrega. 1, 2, 3. O que vocês estão sentindo? Eu sinto leve peso aqui no estômago, sabe? Uhum. E aí tu pode dizer, eu sou como você. Assim como você, eu. Imagina uma água. Imagina como se fosse uma água do mar. Limpando a água do mar também. Ela vai e ela volta. Vida, morte, vida. Entrega aquilo que não é teu nesse movimento de gestação, de geração, de cocriação. O útero, ele é um portal. E aí tu pode, sim, reverenciar todas as mulheres que vieram antes e que, de alguma forma, talvez perderam seus filhos, não puderam ter seus filhos. E que tu, nessa vida, sim, pode, sim, teve, sim, tem. E que a vida seja transmitida
através deles. E aí tu vai levantando a cabeça. Eu sou como vocês. E a partir de agora, a vida que é gerada, os projetos, os sonhos, os desejos que são gestados em mim, também tem um pouco de vocês. Respira. Por favor, me abençoem, minhas queridas ancestrais. Se eu faço um pouquinho diferente de vocês, com muito amor, com muito respeito, a vida de vocês chegou até mim. E eu tenho filhos. Isso também será passado adiante. Como fica agora? Ficou bem? Uhum. E agora vamos trazer o sonho, vamos trazer o desejo, vamos trazer aquilo que eu quero me tornar. Aquilo que eu quero realizar. Como é olhar para esse lugar? Incomoda, dá alegria, expande, contrai, dá medo. O que acontece aí com vocês? Eu vi o coração dessa outra e pensei primeiro, liberou um fluxo de amor. Daí eu olhei para aquele pontinho na de vermelhinho. Parece que ela quer ser preenchida por esse coraçãozinho também, sabe? É dessa forma que a gente inicia o fluxo. Então, sim, abre esse fluxo, dê boas-vindas a esse fluxo. Abre teu coração, expande esse cardíaco nesse momento. Te conecta com aquilo que tu quer, com aquilo que tu deseja. Alegria e esperança, sim. Imagina saindo do teu peito um fio, raios de luz. Te conecta com esse elemento, com essa bonequinha. Te conecta por esse fio, que esse fio ele vem da transformação, do desapego de quem tu era, deixando o que é deles com eles, aceitando o destino deles, porque a gente não pode mudar. A gente não pode mudar nem o nosso passado, que dirá deles. Para que a gente possa viver a nossa vida, a gente precisa olhar para aquilo que é nosso. E o que é nosso? Muita gente precisa descobrir quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero, baseado na minha experiência, baseado na minha vida, e o quanto eu preciso silenciar, aprender as lições, parar de brigar com a vida, parar de querer ser o que não é, parar de desejar o que não é teu. Os teus recursos estão dentro de ti. E nesse movimento de abrir o teu coração, abrir o teu cardíaco, esse fio de luz, deixa eu ver se eu acho aqui um fiozinho. É como se esse fio começasse a crescer.
fiozinho de luz. E aí eu vou, o que que eu faço com aquilo que é novo? Eu vou nutrindo, assim como um bebê, a gente nutre com amor, com atenção, com cuidado, com carinho. E essa é uma relação tua para contigo, tua para quem tu é, tua para quem tu deseja ser. Porém, tu precisa fazer esse caminho. E é claro que esse caminho aqui, ele é conhecido, ele é automático. Por mais que a gente tenha feito esse movimento aqui de colocar, né, que é deles no lugar deles, vai haver, vai requerer de mim a minha dedicação, o meu esforço em alimentar aquilo que eu desejo, a descobrir quem eu sou, a descobrir o que eu quero. E sim, vai dar recaída, sim, vai dar vontade de: "Ai, meu Deus". Coloque força e dedicação naquilo que é teu. Tu colocou força e dedicação, esforço, até demais, em coisas que não são tuas, em coisas que não é tu, por conta da história, do contexto, enfim, sem julgamento, é o que é. Então é dado, mais uma vez, a possibilidade, a oportunidade, todos os dias, de tu olhar para ti e fazer uma escolha. Pode falar, Aline. A ancestral falou assim, que a gente, não sei se isso é para mim ou para todas, mas acho que é do campo, né? Que a gente às vezes coloca muita expectativa nos outros. E foi um movimento lindo de amor próprio, de resgate de poder pessoal, que ela deixou essa mensagem, de não colocar a responsabilidade, às vezes, das soluções da nossa vida nos outros, mas em nós, né? Sim. Ontem eu vi um filme que se passa, eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu achei lindo uma parte que é o contexto é que eles vivem em 2024, aí eles começaram a jogar um jogo de séculos atrás, enfim, esse jogo acabou levando essa família de 2024 para 1500, 1400, algo assim. Então eles tiveram que se adaptar ao contexto, e lá, naquele contexto, as mulheres eram simplesmente, né, então teve vários momentos ali que houve julgamentos de mulheres, por serem solteiras aos 17 anos, que a mulher apanhava do marido, e isso é super comum, né. E aí a mulher, que era a mulher da família, queria brigar com esses homens, queria dizer: "Como assim, né, e tal, e não encosta em mim". E claro que quando tu fazia qualquer coisa perante contra o reino, eh, tu podia ser presa, inclusive ser morta, né. Qualquer coisa diferente era questão de bruxaria e tu podia ser queimada. E tem uma cena muito bonita, assim, que aí ela foi presa, né, acusaram ela de bruxaria, porque ela sabia falar inglês, porque ela era uma é um filme francês e ela fala inglês, e aí para eles aquilo ali tem tudo a ver com o movimento das bruxas, enfim. E ela sabia muitas coisas que eles não sabiam, ele dizia: "Como é que tu sabe disso?", né. E aí ela tá para ser queimada, e aí eles dizem: "Tu quer dizer as tuas últimas palavras?", e ela: "Eu quero dizer, minhas queridas irmãs, que aqui vocês são maltratadas, né, agredidas, caladas, mas vai haver um dia aonde nós teremos o nosso lugar, aonde a gente vai ter voz, aonde a gente vai ter valor, aonde a gente vai ganhar tanto quanto os homens, a gente vai estar ao lado deles, com todo o valor,
que nós temos. Eu achei tão bonito isso, ela colocar ali naquele movimento de entrega, dizendo, daí ela dizendo: não desistam, não desistam de serem vocês, não desistam de querer o que vocês desejam, isso um dia vai acontecer. Então, sim, isso cabe a cada um de nós, isso fez parte da história, né? Da história delas. E que hoje a gente sim tem um outro contexto, mas os fantasmas emocionais e scripts mentais ainda nos assombram. E que cabe a cada uma de nós olhar com amor e respeito a vida que elas tiveram, aceitar o destino que foi esse, para que a gente possa criar o nosso destino também. Do contrário, quando eu não aceito, quando eu julgo, quando eu estou ainda querendo controlar as situações, eu me coloco num lugar que eu não consigo viver isso aqui, eu me coloco num lugar junto delas, de novo, olhando, repetindo, criando aversões e apegos a partir dessa história, onde elas não tinham oportunidade, onde, né, viemos de uma história muito sofrida. E enquanto eu não consigo agregar isso, aprender com isso e utilizar ao nosso favor, eu continuo aqui. E para que a gente faça aqui a nossa história, o nosso destino, nos tornarmos a mulher que a gente deseja, sim, a gente precisa, como é que eu posso dizer? Simplificar as coisas, né? A gente dificulta tanto, a gente acha que a vida é ter dinheiro, ter status, ter muitos amigos, ou eu não digo amigos, né? Ser conhecida, ser validada para fora, né? Pelos outros, que foi isso, e é isso que esse mundo ainda desse contexto patriarcal que vem já há muitos milênios. Então elas viveram isso na sua nua e crua realidade. A gente ainda vive isso, mas de uma forma diferente. Porém, essa construção, essa mudança de linguagem energética, essa estrutura começa com a gente. Então, como é agora olhar para aquilo que vocês buscam e que não está fora, na verdade, ela está dentro, bem pertinho. Ela é uma centelha, ela é uma chama dentro de ti. Respira, respira, fecha os olhos. Como é? Como é fechar os olhos e olhar para dentro, para essa parte que já sabe quem a gente é, já sabe o que veio fazer aqui, já sabe o que deseja, o que quer. Olha, pode sentir uma sensação diferente, pode algumas verem um ponto de luz que cresce. Sente esse encontro de si dentro, não fora. E percebe que essa energia, esse ponto de luz, esse foco de luz, essa luz que se acende dentro do nosso coração, também havia dentro das nossas ancestrais, como uma chama, e nesse momento, esse ponto vira uma chama que desperta, que acende, que religa, como uma teia, cada uma de nós no nosso propósito de ser mulher. E nesse momento, unidas, né? A gente olha para as nossas ancestrais e percebe essa chama
acesa em cada uma delas. E que a gente possa honrar hoje, a partir de hoje, a vontade, o desejo, o querer, a força interna que cada uma trouxe e atravessou eras, muitas. Atravessaram eras, todas elas do seu jeito, da sua forma. E cada luz vai se acendendo, se conectando a uma grande força e que se acende, se incendeia a partir de agora no teu cardíaco, te conectando ao teu propósito, aquilo que tu veio ser. E o que tu veio ser? Lembrem-se que vocês são mulheres, mulheres, antes de serem mães, antes de serem profissionais da carreira de vocês, antes de serem esposas, namoradas de alguém. Vocês são mulheres. E o que de fato essa chama, esse anseio grita dentro de cada uma de nós é sobre o poder soberano de ser livre, livre para escolher, livre para ser, livre para viver a vida que vocês escolherem, com muito amor, com muito respeito. E é assim que cada uma delas, que cada querer delas vive dentro de vocês. Lembrem-se disso. Honrem as ancestrais a partir do desejo e da escolha soberana. Sejam rainhas, donas de si, porque elas não puderam, mas elas tinham essa chama, tinham essa centelha dentro de cada uma delas, da mais antiga até hoje. Então vocês acendam essa chama, mantenham essa chama, alimentando, olhando para si, não tá fora, não tá num lugar por aí, tá dentro de si. Se olha, se cuida, se nutre, se escuta. Sejam livres. Respira. Como estão? Como foi? Foi muito bom. Eu acho que ela era bruxa mesmo, e no final ela disse pra gente se reconhecer, esses dons que elas nos passaram, né? E veio a frase assim: eu sou poderosa, pra gente repetir isso e internalizar, sabe? Então, esse é teu mantra de hoje. Eu sou poderosa. Sou poderosa pela vida que veio através de vocês. Respira. Gurias, vocês querem dizer alguma coisa? Podem escrever no chat também, tá? Escrevam o que vocês sentem sobre essa experiência, lembrando que essa chama, a responsabilidade da chama é de cada uma de vocês. Honrem a partir de agora as ancestrais de vocês, acendendo essa chama. Aliás, a chama já está acesa. O que cabe a cada uma de nós é nutrir, manter acesa, né? Confiança, isso aí. Lembrem-se dessa chama que existe dentro de cada uma de vocês. Te deu sono, maravilha. É o sistema trazendo, quando existe liberação, né?
liberação de um peso, a gente fica com sono, cansada. Respeita isso, se puder dar uma dormidinha, uma descansadinha. Lembra que esse autocuidado significa da gente respeitar os movimentos do corpo, os ciclos, que através do corpo são, né, como sinais. Então aprendam a respeitar esse movimento. E para a gente encerrar, eu quero que vocês tragam uma palavra desse movimento ancestral que apareceu aqui linkada ao nosso lado feminino. Amor, Gratidão. gratidão, gratidão também. Quero trazer amor. Amor pleno por essas ancestrais e que nada está separado. A separação é só uma ilusão, tá, gente? Tá tudo conectado como uma teia. Olha para a natureza. Quando eu sinto medo, quando eu senti alguma coisa, conecto com essa chama, olho para elas com essa chama acesa. E se a chama, por algum motivo, estiver apagada, simplesmente cabe a mim acendê-la. Quando eu quero iluminar as minhas sombras ou sair da escuridão, basta que eu acenda a luz. A luz está onde? Dentro de mim. Tá? Acende essa chama de confiança, de alegria, de amor, de poder que vocês disseram aqui. Acende essa chama. A Cacá que diz que dormiu no meio, precisa estar olhando. Uma coisa é tu sentir sono, que é o peso que está sendo liberado. Outra coisa é tu dormir. E aí tem outros significados, como se tu não tivesse ainda preparada para liberar, como se não quisesse ver. E isso é um movimento do tempo de cada um, tá? Mas é interessante poder, no teu tempo, no teu ritmo, poder olhar para as questões que tu julga que são mais desafiadoras. Tá bom, meus amores, eu agradeço demais esse movimento. Se mantenham acesas, tá? Constelação, tá? Para olhar para essas questões mais especificamente, claro, aqui é um movimento em grupo, em conjunto, mas constelação, tá? Para quem quiser participar, né, dos encontros, dos grupos, para quem quiser compartilhar, eu vou estar colocando esse vídeo no YouTube, compartilhem, me sigam, comentem, curtam, tá? Para que mais e mais pessoas, mais mulheres possam estar nesse movimento de religação, religar a sua conexão realmente de força ancestral. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração e até!